me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace. Taking as he did this sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that he will make all things right if I surrender to his will. That I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Olá, vocês. Welcome to our podcast, A Caminhada. Welcome, Olá. Mama. Say hello, Mommy, to everybody. Hello everybody, como é que estão todos? Oxalá que neste intervalo que tivemos, que estejam todos bem, com muita saúde, que é o principal. Falando nisto, se a gente somos francas, que a gente quer sempre ser. Olha, o meu pai teve uns apontamentos e uns testes grandes. Ficámos distraídas com o dia. Muito culpa. E passou a caminhada e a gente nunca fizemos isto. Não, já estamos há Um ano e tal a fazer isto, nunca esquecemos, só vocês podem imaginar o que a gente estamos passando agora com a doença do meu pai, câncer e, coisas assim, só é a vida. Ou seja, pedimos desculpas se vocês estavam à espera, mas pronto, as coisas acontecem na vida e é assim mesmo. Assim mesmo. E tivemos muita pena, mas aquilo era tanta coisa que escapou-nos dos nossos pensamentos. Foi assim. Mas aqui estamos, graças a Deus. Estamos aqui agora, para a gente. Hoje para começar outra vez. A gente novo. Estamos a contar, a falar com vocês. Porque agora este podcast está no YouTube. Minha montrazinha Neves no YouTube. E este podcast também pode-se ouvir no Spotify. Episodes 1 through 26 is available on Spotify, Apple Play, Google Play, Stitcher. And these episodes are going to be available on our YouTube channel, right, Mom? Yes. Because we felt like we could reach more people this way. Push. Like we could put it out there on YouTube and whoever needs it can listen to it and don't have to go somewhere specific. It's right here. Exato. E o que estamos fazendo e que as pessoas que ainda não a viram ou que só principiaram pela primeira vez há 2 semanas é que desde o início que pensamos fazer isto é contar a nossa história, a minha história com o filho. O nome dele na história veio falar sempre é Bobby, é Robert, mas a gente chamava-lhe Bobby, e que muito novinho começou a experimentar, deram-lhe a experimentar a marihuana e ele nunca mais largou aquilo e de lá foi para coisas mais fortes. Methamphetamine, crystal meth. Crystal meth, chama que é a droga dos pobres, e que não sabia, que aprendi isto quando eu li o livro do Carlos Vieira. Knocking Doors Down. Knocking Doors Down is a very good book. E foi aí que ele começou a fazer isso e nunca mais teve a sua vida perder-se. Nós, como família, ficamos, like they say, devastated, ficamos doentes
Yes. E é isso. A minha história, de uma maneira simples, de uma maneira que eu passei, que a gente passamos como família, mas quando a Nancy me disse, Mãe, o que é que tu pensas se a gente fizesse isso? E contavas a história, disse, Nancy, No. Yeah. I really don't want to go back there. Eu não quero ir atrás naqueles momentos da vida. It's real pain. E ele tinha, primeira vez, ele tinha 8 anos, 10 anos, talvez 10 anos. E porque aquilo é, pronto, quando a gente conta uma história da nossa vida, aquilo a gente sente aquelas emoções, emoções fortes, emoções menos fortes. E essa é a minha história, a história que tem contado até agora, 1 ano e tal. Os episódios que a gente fez, alguns foram com muita dificuldade, mas... E achas vão ser também? Pronto, porque o que a gente está fazendo agora, estamos recapitulando o que a gente já falou. Yes. Eu não estou falando direto, quer dizer, como eu fiz no princípio, o que é depois a gente vai continuar, mas só indo para trás e recapitulando cada episódio, para que vocês fiquem mais ou menos dentro da história do nosso filho Bobby. We want you to, and this podcast is bilingual, Portuguese and English. And my experience is being shared little by little. My experience as a sister of a drug addict, as a daughter of an alcoholic, and as an alcoholic myself, recovering alcoholic myself. It's very personal information that we share. We kind of put our lives out there, and we're not ashamed anymore because it's no longer about our story. No. It's about telling our story to help you guys with your stories. Yes. É também interessante que agora lembra-me isto agora aqui na cabeça, que já tivemos umas pessoas que perguntaram, mas isso não é difícil para ti? E tu disseste é bastante difícil, mas nós já dissemos no princípio, tanto bem como a Nancy, somos pessoas simples. Não estamos à espera de ganhar méritos, nem nada disso. Estamos aqui, se alguma mãe quiser falar com a gente, alguma família, membro de família, que a gente possa ajudar, por sim. Acontece que, como eu disse desde o início nos outros episódios, a minha história não tem um final até agora. Não tem um final positivo, infelizmente. Yeah, and I was just going to talk about that, Mom, because when we started this podcast a year ago, we were dealing with 2 families at that time that we were dealing with. And so we actually had 2 families. One story now is a success story. Her son got off of drugs. Her son went to school. Her son became somebody. And we are so happy for this in particular mom. Exactly. Amen. And then we have another family that are still in the same situation, if not worse than it was a year ago. So there's a comparison, and our story doesn't have an ending yet. No, it doesn't have an ending yet. And quando o Bobby principiou, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, como eu já disse. Fez sempre andando. Ele tem hoje 51 anos, feitos em março. Vocês saberem já desde o início, aqui de princípio, que ele tem 51. Continua na mesma maneira. Não sabemos dele, mas
uma história que a Nancy depois vai contar, a sua experiência, que há um ano atrás já não havia o irmão, uns 20 anos já, coisa. E há um ano atrás já lhe encontrou por o que, quer dizer, Natural. Yeah, very natural. aquilo aconteceu, ninguém combinou nada, ela apareceu lá onde ela estava e ela até estava For no com a Salvation filha, Army. no Salvation Army, e ele estava lá quando a Nancy foi lá. Há essa história. E pronto, continuamos a não saber dele, apesar da Nancy ter dado ajuda e para ele contatar connosco, ou com a irmã, e tudo, compraram o telefone, essa coisa toda, e tornámos-lhe a perder. Perdemos porque ele nunca chamou e tudo. Quer dizer, as ajudas tiveram sempre, esses anos todos, as nossas ajudas estiveram lá com este filho. Sim. E outras pessoas ajudarem o Bobby. E outras pessoas que na vida dele ajudaram. E ele, se aceitou ajuda, talvez aceitou por pouco tempo e depois tornou outra vez a andar no caminho que ele quer andar. Portanto, isso vai ser a história que a gente quer ver contando aos poucos e o que se passa nessa história, mas que não sabemos o que vai acontecer no fim, não sabemos o fim da história. Quase sempre uma história tem um fim, mas até agora não temos fim da história, não temos se vai ser um fim de sucesso bom ou se vai ser um fim que não vai ser muito bom. Mas como aprendi depois de querer ajuda nesta situação, que temos que confiar em Deus e levar um dia de cada vez. Amen. Let go, let God is what we're known. And let go, let God, o que é muito importante, o slogan do Ellen. Mas a gente depois vai chegar a este ponto. Mas é mais ou menos isso, vamos falar nessa caminhada e por isso estamos aqui. E estamos aqui também sempre abertas para receber vocês e pode ser anónimo se vocês vêm para a gente tem we have an integrity about us. We don't share other people's information. No. We don't use names. We don't. It's very, very confidential. Yes. So if you feel that you need someone to talk to, if you feel that you're going through this right now and you have no one, my mom, Teresa Neves on Facebook, me, Nancy Burns, Facebook, send us a message. Send us a message. Please do. Nós não somos experts, não somos pessoas que fomos para a escola, não, e simplesmente são experiências verdadeiras e são ditas de coração, como coração de mãe, como coração da irmã. E é isso que a gente está fazendo, simples. Essa semana semana passada fomos apresentadas ao cônsul de Portugal em São Francisco e teve uma amiga nossa que nos introduziu a ele, a Marissa, que nos introduziu ao cônsul de Portugal em São Francisco. Aquele senhor Paulo. Sim, Pedro. E ela estava a dizer o que a Marissa estava dizendo, não era a gente que disse, ela estava dizendo a ele o que a gente fazia. E ele disse, continuem, vocês que fazem isso. Parabéns. Continuem, muitos parabéns, que não são muitas, é preciso ter bastante coragem para isso, continuem. Ele até disse que São Francisco, aquilo é uma desgraça, com aquela droga, por aqueles caminhos para tudo. Calma, que a gente continua só aqui, dê-nos mais a booster thing, empurrou-nos mais um bocadinho da maneira que ele falou connosco. So, portanto, e da maneira que a Marissa falou da gente. Pois, a Marissa. Da maneira que as pessoas veem o que a gente estamos a fazer, eles
da maneira que eles vêm e depois dizem às pessoas, it was a blessing for Marissa to introduce us. That man was so council member, right? At the embassy. Ele representa no consulado português, ele está representando Portugal em São Francisco. Em São Francisco, eles todos vão para lá. Oh, wow, he's a big, important man. Pois. Amen. Amen. Mas, portanto, é assim, queridos. É assim que vamos começar nesta caminhada e na história do Babi. Portanto, neste segundo episódio que a gente fez antes, claro que eu tenho partilhado muito os meus sentimentos. Os sentimentos naquela altura eram tantos que eu nem sequer sabia qual eram os que vinham, os que não vinham. Aqueles sentimentos do coração, de desapontamento, de tristeza, de angústia, de dor. Tudo sentimentos negativos que não faz bem a ninguém. Esses sentimentos que a gente sente por causa dos nossos filhos ou filhas ou marido que são addicts ou de something. E são todos sentimentos que faz mal à gente. E aí eles também, porque eles também sofrem. E porque, pronto, meteram-se naquilo. Consequences. I'm sure que querem sair e não podem. Oh, a lot of them, I'm sure. They're afraid of withdrawal because it's so bad to get off of drugs. People don't want to go through the withdrawal. Yeah. See, people want to go from A to Z without the middle, B, C, D, E, F, G. No. You gotta go through the middle, walk through that to learn your lessons, right? And what you're supposed to learn. Por exemplo, isso tudo que se passa com ele, as coisas que ele fazia, tudo. Uma coisa, ele não era violento, que muitas famílias que a gente sabe que os filhos são violentos e vivem na própria casa. E que são abusive. They verbally abuse with their parents, mas ele não era assim. Mas fazia outras coisas, roubava, etc. E quando a gente descobriu a escolha que ele fez a seguir, ainda do princípio, quando eu apanhei aquilo no quarto dele, aquela marihuana no quarto dele, o teu pai pegou nele, levou-lhe para a polícia. Qual é a reação que a gente tem? Vamos levá-lo para a polícia dá-lhe um aperto, para ele ter medo, mas isso não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. No? No, it didn't change his choices. Não. Só ele escolheu a seguir o caminho da droga. Foi o que ele escolheu. Tinha programa também que o Daddy Pujla ver, Scared Straight, remember? Oh, Scared Straight. There was a movie back in the 80s called Scared Straight. I don't know if some of you remember that movie. But it was about drugs and what happens and jail. Jail era like live, quer dizer, o que se passava, eles iam para as cadeias e tudo. Right. Eles falavam isso acontecer. Até o teu pai uma vez disse, havia de fazer isto. O teu pai trabalhava nas casas funerárias, ele levava um caixão a ver para as escolas, a ver levar um caixão para eles meterem, mas a dizer, olha, para aqui é que tu vens. Se tu não fazes isto, é de onde vais acabar. No vinho, you know. Eu lembro teu pai dizer isto. Yeah, that's true. So, ele fez essa escolha. E é claro, a gente nunca pensa que isso vai nos bater à nossa porta. Não, a gente não... Well, I mean, a gente era uma família normal. Normal, a gente ouvia das pessoas que tinham os seus problemas com filhos na droga. Mas quem é que pensa que vai bater à nossa porta? E bateu. E eu sabia, mas eu nunca disse nada. Pois. You know what I mean? Irmão, não queria meter nisto. Teu pai era meio maluco e pedia... Eu não queria brigas. Não sei, mas... E a gente perguntava, mas porquê? Porquê é que isso nos aconteceu? O que é que a gente fez? O que é que a gente fez? O que é que se passou aqui na nossa vida para que este filho
Porque eles tinham tudo, ele tinha tudo. Tudo The em best casa. clothes. The best clothes. The best, a gente passeava juntos, a gente ia férias juntos. Muita coisa. Criados iam para a igreja, o Bobby era Rezar o terço. alta service na igreja. Eu lembro-me de joelhos na quarto da minha Rezando mãe. o terço. Rezando o terço. Coisas assim, boas. Mesmo que eles, é assim, os meus filhos, mesmo que eles, durante esses anos, eles deixassem isso da mão, mas a semente está lá. A semente ficou lá. E não... porque como a gente, contigo, Nancy, por exemplo, como a gente reza o terço aos domingos, Nancy lembra-se de orações lá com a Salve Rainha. E ela, por causa disto. Por causa disso. Que foi criada. Exatamente. E ela, pronto, também teve tempo da tua vida que deixasse isso da mão. Porque isto acontece assim. Eu também quando... como me casei, vocês já eram novinhos e tudo. Eu deixei de ir à igreja e era sempre ir para a missa e tudo. Ter avô, era só questão. A vida, though. Tinha as crianças pequeninas. E quando a gente deixa de ir uma vez, aquilo para pegar para trás leva tempo. Não vê domingo e depois pronto, acaba tudo. E ele nunca mais me esqueci disso. Que eu estava deixando de ir. Fui para uns domingos bastantes a seguir. E um dia, teve, que era meu pai, veio à nossa casa, depois da missa, veio cá trazer coisas para vocês. Para os netinhos. Ele só, Terezinha, tu não tens ido à missa. Tu tens que ir, querida. Tens que ir à missa ao domingo. Leva os teus meninos contigo, mas vá para a missa. Eu fui e nunca mais deixei de ir, a não ser ele levava os meus filhos. Teu pai não ia, teu pai naquela altura também não acreditava de ir para a missa. But that's okay. Eu pegava em vocês dois e ia para a missa com vocês. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aquilo fica dentro deles. É como uma planta, se a gente não pôr água, ela morre, não é? Aquela semente fica ali e depois mais tarde aquilo vai disappearing, vai vir assim. E então, e às vezes diz assim, só se for a gente you start to think about things you did that maybe I'm getting punished for this, but às vezes seria assim, se é uma coisa que a gente fez. E então, às vezes assim, se calhar eu dizia, foi teu pai. Era o Gilberto, porque o Gilberto era assim, rígido. Ele não sabia, ele sabia, mas aquilo era o feitio dele. Em vez de falar com calma, há muitos homens assim, infelizmente, que em vez de falar em calma, levantem a voz e falem. E ele dizia assim, se calhar foi por causa dele. Because you não compreendi, you didn't understand yet that he was choosing it. Naquela altura, eu não estava pensando naquilo que eu estava fazendo, estava pensando o que é que a gente fez para aquele filho seguir aquele caminho. Mas eu não compreendia, estava sempre a pensar, que depois eu consegui descobrir. Mas eu dizia assim, bem, como dizia, isso não foi nossa culpa. Como é que isso foi? Porque é que aquele filho é assim? O que é que a mami vi quando, vamos dizer outra vez, como é que a mami encontrou a marihuana? Querida, foi... Ele não era assim... Ele era descuidado, acho que ele tinha um teddy bear, uma coisa, e aquilo estava... Quando fui limpar o quarto dele, aquilo estava aberto por trás, porque se ele abria, tinha um cigarro lá dentro. Uma coisa enrolada. Eu nunca tinha visto um cigarro na minha vida daqueles. Nunca tinha visto. Eu disse, mas isso o que é? Aí dizia que o meu avô fazia isso, as cigarrilhas, punham tabaco, eles enrolam. Eu disse, meu avô fazia esses cigarros, isso o que é? Motula, não sabia. Não sabias. Mas foi então quando a gente descobriu, e foi quando teu pai levou-lhe para a polícia. Mas olha, querido,
não, foi assim, começámos a lidar com este grande problema. Yeah. Mas estavas sozinha because o daddy não queria. Daddy was harsh. It's Yeah. more like if you do this, you can't live here. You can't, Não, ali é yeah. mais, no princípio, ali é, pronto, a gente no princípio começamos a ir assim devagar, mas tentando ver se a gente podia descobrir ou ajudá-lo de qualquer maneira e depois começámos a ver, mas quando a gente começou a ver isso, a gente não, porque quando ele foi para falar com a polícia e tudo, a gente julgava que ele tinha deixado isso tudo da mão, Right. que ele ficou assustado, Yeah. que não foi mais para a droga. Yeah. Os amigos já estavam fazendo isso, que era across the street, onde a gente vivia, Yeah. 2 irmãos. E a gente pensou nos nossos valores. A gente era naive people, We were. pessoas tolos. A lot of people are naive out there too when it comes to. Teu pai via de outra maneira, porque teu pai, pronto, veio aqui para esse país com 3 anos de idade. Right. Ele viu muita coisa. Americanized. Yeah, e depois ele também, quando ele bebia muito e coisa, e depois também foi para o Alcoholics Anonymous, ele deixou de beber e essa coisa toda, mas ele sabia muita coisa que eu não sabia, mas se teu pai experimentava-me a dizer, Yeah. a fazer-me ver essas coisas, eu não queria ver. No. Eu estava também in denial, Deny, you don't estava wanna negando. see. Yeah, E yeah. para Can't mim- be our house. It can't be. Yeah. Can't be our house. What do you mean? E This disse, is my isso, son. isso vai passar, isto. A gente está sempre naquela esperança. Mas quando a gente começou a ver ele a não ter motivação para nada, não uma vez, aí nós já começamos a ver a escola, as notas na escola eram muito fracas, ele não queria Não fazer ia para a nada, escola. ele não queria ir para a escola, aquilo começou logo a descer, a motivação dele começou logo a descer. E a gente ficamos. Na altura, mas não queres para a escola e tudo. Vá fazer o trabalho de casa. Mas era já aquela droga que estava Yeah. já a trabalhar nele. Yeah, yeah. Era, mesmo em casa, teu pai dizia assim, Babi, vá cortar o loan. No. Ficava ruim, não queria cortar o loan. Não. Cortava, mas era de mau humor. Yes, pissed off. Sempre. Yes. Porque aquilo Didn't já, want to tell. You don't want to hear nothing. aquela marihuana já estava a trabalhar Eu não sei, no e- cérebro dele. E a gente não sabe se foi mais que marihuana Já daquela não sabe, tempo. naquela altura já não sabia. Podia ser marihuana e outras coisas. Eu sabia que ele bebia. Muito. Sim. Só era droga e álcool. álcool. E ele bebia porque roubava. Teu pai tinha uma coleçãozinha de garrafas pequeninas que tinha, dava teu pai colar. E aquelas garrafas começaram todas a desaparecer. Yeah. Mas isto foi mais tarde. Yes. Ok. Yes. Isso é mais tarde. O que é que acontece? Quando isso tudo começou a acontecer, teu pai tinha uma outra opinião e eu tinha outra como mãe. E o que é que acontece? Começa a criar conflito Yes. no marido e na mulher. Of course, yeah. Porque eu ainda outro dia falei com a senhora que o marido vai muito acima dela. Really. E diz-lhe isso e aquilo, porque sempre há de dizer assim, tu é que tens a culpa, porque assim, porque Não sabe queres assim por passar. fora. Yeah, ele está em casa, esse rapaz ele devia sair daqui para fora, essa coisa toda. As mães. Sempre as mães. E ela sente aquela dor que me sentia quando teu pai dizia aquelas coisas. Eu não queria vir aquilo. Eu sabia que as coisas não estavam bem com o Babi. Yeah. Mas eu não queria que isto acontecesse. O meu filho, como é isso? Yeah. Mas também queridinho, que a gente ensinou-lhe coisa, ele era muito delicadinho para as pessoas. Como é que isto está acontecendo aqui? Right. E a que é interessante saber é que as nossas vidas ficarem completas, sem a gente dar por isso. Que eu sei que vocês têm problemas de família, Yes. filhos e tudo. As vossas vidas estão unmanageable. Unmanageable. Quer dizer, estão
descontroladas. Yeah, não se pode controlar. A gente não dá muito por isso, mas estão descontroladas. Yeah. Porque a gente vive a pensar, olha, será que ele tem droga? Será que ele não tem droga? Yes, a gente fica doido. Será que ele foi para a escola? Será que ele não foi para a escola? Será que ele roubou? Muitas coisas que eu sabia que se passava, eu não dizia a teu pai. Porque eu tinha medo que teu pai fizesse alguma Por isso é que asneira. eu não dizia também. Pronto. E A nossa família sofremos em silêncio. yeah, Sofremos em silêncio. muito. Aquela droga tomou controle das nossas vidas. Estava controlando o Bobby e estava controlando a gente todos. Todos. E então, como é que vamos consertar isso? Era a pergunta. Was the question. Como The é, $100 million como é question. que isto vai endireitar? And it says, you know, that most addicts are filled with guilt and shame, remorse. They hate themselves. So when they come into a room of, say, NA or AA, they've also gotten very used to keeping secrets from pretty much everyone. So opening up about the nature and extent of your behavior is going against everything you feel. Talking about your addiction, right? Because you feel like you're not doing anything wrong. It may even feel completely unnatural, and you probably don't want to go, but sharing your experience and the unmanageability lifts the burden of lugging them around in secret. Letting go of your secrets frees you up to move forward with a different and better life. For so many people, the act of sharing is one of the first steps of recovery. Yes. And that's what you hope, that's going to happen right away. They're going to want to talk about it. You're going to say, Bobby, why are you doing this? And he's going to say, you can't choose my friends. Dissemos isso uma vez a ele, Bobby, aqueles amigos, quando as vi que as coisas são cada vez mais complicadas, ele já estava aí nos seus 15, 16, 17, 16 years old. Yeah. Disse, Bobby, you know, you can't choose my friends, but can't you... Não podes ver que aqueles amigos são losers? Eles não estão na escola. Não. They're losers. Yeah. Why do you want to be around Por que é that? que tu gostas? Não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada. Porque eles não querem ouvir. Ok? E então... And they also will lie and tell you what you want them to believe. Claro. They will lie to you in your face with no problem and tell you everything is fine and they stop doing drugs. Não, eu dizia assim, eu não estou fazendo mais drogas. Bobby, querida, assim, sabe? A gente não sabemos, mas hoje em dia há tanta coisa que vocês podem ajudar os seus filhos. Yes. Tanto programa, Yes. tanta coisa. Falar como eu disse, olha, mas há aqui um grande problema também, que é eles quererem aceitar ajuda. Yeah. E se deste casal, ele já está mentalmente unhealthy. Quem é? O marido ou o filho? O filho está mentalmente, já não está healthy. Right. E as coisas que os pais dizem a ele, não concordam com nada daquilo. Não. Ele diz, tá bom, e que é assim, que é sádica. I'll get money, I'm gonna get a job, Tudo essas coisas assim que não são verdade. E os pais querem realmente ajudá-lo, and believe that's mas true. não podem amarrá-lo numa cadeira Yeah. e levá-lo para uma casa daquelas. Porque antigamente eu pensava nisso, eu pensava, só se eles são underage. Se eles são
com Not idade. an adult. Not an 18 adult. and under. Tu ainda I mean, podes torcer isso. Yeah, 17 and under. Podes torcer isso. E às vezes eu penso, seria que a gente devia ter feito aquilo? Mas não, porque isto era... Porque naquela altura Não sabias. era tu quer 1980s, Yeah, you did. beginning. You well, got here in the 69. I got here, eram, como eles dizem, quando a gente vem de Portugal, somos green-ons, quer dizer, eu uma vez fiquei, o que é que isto quer dizer, green-ons? Quer dizer, há uma pessoa que está verde, não está madura ainda nesse país, não sabe nada. Yeah. Não, a gente sabia coisas da nossa terra, uma pessoa chegou aqui, claro, tem que aprender a cultura, Yeah. tem que aprender a língua, tem que aprender tudo. Mamãe nunca tinha visto nada Mas as de nossas droga. raízes Yeah. estão cá dentro. Yeah. E a gente sempre leva até ao fim. Yeah. Mas nunca tinha visto falar em droga. Teve, fumava, que era uma coisa séria. Yeah. Fumava, pronto. Aquilo era uma droga. Yeah. Mas a gente também não sabia. A tua avó cheirava tabaco. Yeah. Yeah. Minha bisavó. Vocês devem se lembrar, aquelas velhinhas lá em São Miguel compravam o seu tabaco. É um pó. É um pó like a yellow, like a light yellow. Um pozinho que tem um cheiro ativo, cheiro bom, cheiro ativo. E tua avó comprava, punha no seu fresquinho e ela durante o dia nunca vi tua avó com constipações. Nem tosses, nem gripes, nem nada. That's right. O seu tabacozinho salvava-lhe daquilo tudo. Olha, querida. Olha. E ela fumava aqui. Como é que se toma? A mulher, ela punha assim os dedos naquele pó. Os dois dedos, Yeah, the thumb and your index. o index, e juntava assim. E punha na pontinha do nariz. Oh. Sniffing in. A venta de um lado e outra venta do outro. Ia cheirando daquilo. Ela não ficava tonta nem nada Não, disso, aquilo era não. uma coisa fina, mas proteger-me. Naquela altura, para morrer com 84 anos, Foi bem bom. agora 84 anos ainda estão dançando nos salões portugueses da Califórnia. Nos Dançam, com 84 anos estão dançando nos rolos Oh, yeah, já. querida. Agora Mas agora, naquela altura, 84 anos, já não foi, vai tua avó de rama. Yeah. E, mas quer dizer, havia lá essas coisas, mas nunca era aquilo era uma droga. Yeah. É ou não é? Deve ser. I não sei. Sniffing Não. tobacco. Sniff tobacco. I still don't think it's a drug. It's not a drug, mas tua avó era addicted to that. Yeah. Mas a gente não pensava nisso, que ela não fazia. Yeah. Ninguém fazia coisas fora do normal. Teu pai, teu avô fumava e essa coisa toda, pronto. Yeah. Agora, dealing with this aqui nesta terra, sem saber de nada, foi muito. Era difícil. Yeah. Porque às vezes a gente não sabe fazer decisões, Yeah. talvez devíamos ter feito. Right. Só se fosse. But it wasn't meant to happen that way. Nesse tempo, Yeah, of course. as coisas eram totalmente diferentes. Of course. E então foi quando. Cada vez foi-se complicando mais, como tu sabes. Yes. E as coisas começaram a desaparecer. Aí a gente já yeah. começou a ficar. O que é que se passa aqui? Yeah. Por ter irmão. Needed drug money. Isso ainda era antes dos 18. Yeah. Que as coisas estava perto, que as coisas estavam a desaparecer. Ele perguntava-me para dinheiro, sempre. A vovó dava-lhe $20. Sim. Back then, that was a lot of money. Para quê? Para droga. E o dinheiro começou a desaparecer de casa, coisas começaram a desaparecer para ele vender. Mas eu nunca pensava, Denial. aquilo será que é para estar bom para vender, para comprar droga? Olha que é interessante que eu não me lembro de pensar nisso, que era isso que ele estava a fazer. You're in shock. When you're going through it, you don't realize everything around you is falling apart too. Foi quando ele depois de fazer os 18 anos. Yeah. Ele estava em casa ainda, ele vivia em casa. Yeah. E aquela tua tia, Yeah. pronto, naquela altura ela julgava que o podia ajudar, que às vezes é assim,
Se a família não pode, uma pessoa de fora é capaz de ir escutar aquela pessoa de fora. Às vezes é assim. E essa tua tia veio-lhe buscar, Grande briga. que teu pai não gostou Grande que ela briga. viesse buscar. Veio buscar para viver na sua casa, para ele deixar a droga. Mas ela estava fazendo droga também, so I don't... Não sei, para vir buscar a droga, para não casa. Disse, olha, estou trabalho aqui, vai trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. yeah. No fim, ele arranjou a droga lá. Lá. Portanto, para onde eles foram, se eles querem, eles vão arranjar. They can go anywhere and find, and I'm sure maybe Okay. he even smoked marijuana in San Miguel. I think he did. When Bobby. Não sei. I remember Já he did. havia lá isso? Yes. Eles estavam vendendo na praia. Não sei, querido. Yeah, uns saquinhos pequeninos. Ele já estava fazendo em São Miguel. E eu tinha 14, ele tinha 16. Já 16. Só ele já estava fazendo. Querida, por onde eles vão, é como aquele... O Carlos Vieira diz no seu livro. Ele não precisava roubar para comprar Não. droga, porque graças a Deus Era ele, muito rico. ele tem o seu dinheiro e não precisava de ser tão baixo para isso. Ele comprava, tinha os seus dealers que já o conheciam That's right. e ele comprava a droga e tinha a droga tudo aqui. The best. But what happens is you go to those drug dealers and you say, can I get this much and I'll pay you next week. But then that next week comes and now you didn't pay him. So now you owe him. Isso era o Bobby. That's my brother. Quando uma vez ele disse que devia dinheiro a muita gente. Disse, dinheiro de cá. Dinheiro que eu podia emprestar. Mas ele não me explicava porque era. E ele dizia assim. Creating debt with the drug dealer. Yeah. Porque uma vez, quando ele desapareceu, uma vez que ele esteve naquela cadeia 8 meses. Ok? That was the fourth time. Third or fourth time. Mas ele esteve lá 8 meses porque roubou o carro da tua tia. Eles foram de férias, ele subia a janela, pegou no carro e foi passear. Não? Eles vêm, não vêm o carro. Ela chama para mim, Terezinha, desculpa, mas o nosso carro desapareceu. Foi o Bobby, que a bicicleta dele está aqui. Ai, Jesus. A gente conhece a bicicleta, ele deixa a tolo, vai lá. E ele sabia quando é que eles vinham lá, ele não foi para lá. Não, ele nunca mais voltou com o carro. Bem, quando foi apanhado e tudo, eles não fizeram queixa dele, por isso ele não teve mais tempo na cadeia. Os seguros tiveram que fazer o press charges. Yeah. Mas E a ele- minha tia não queria press charges. Não, Nunca ninguém queria. Nunca ninguém quis fazer nada. Mas ele teve aqueles 8 meses e para isso a gente julgava. Ele 8 meses numa cadeia, esse rapaz me deu. Esse rapaz. Ele mandava ele está além. cartas, querida, cartas com Bible verses, and I'm conformed, I'm a Christian. My father says the saying, everybody becomes a Christian in jail. Teu pai dizia isso. Meu pai ainda diz isto. Yeah. Todos ficam They cristãos. believe in God when they go Yeah, to jail. leem a Bíblia e tudo. É bom, mas é preciso que eles seguissem isso, Yeah. para não seguem. Quando saem de lá, aquilo vai Vão tudo fazer a out the mesma coisa. window. Vão fazer a mesma coisa. Yeah. Mas então, Mas o que é interessante é que o Bobby ficou bem famoso naquela como é que se chama? Helmwood. Jail, Foi uma jail, foi cadeia. Não foi prisão, foi cadeia. Yeah. Mas ele fica, pessoas começaram, Bobby, pessoas começarem a Eu saber. conheci porque ele estava sempre lá, porque era apanhado. Hi Bobby, hi Robert. Ele nunca ficava lá por muito tempo. Não, nunca tinha enough. Ele era tão maligno que não tinha bastante. Se fosse apanhado, não era bastante. Yeah. E eu penso que ele, quando era de inverno, ele gostava de ser apanhado. Yes. Porque porque ele tinha cama, roupa, comida na cadeia. E estavam os meses de inverno na cadeia. Eu dizia-te a ti tanta vez, Nancy, o Bobby vai estar na cadeia e para o verão sai. A gente sempre dizia. Ele para o verão, depois passou o inverno na cadeia, aquilo era férias. Para ele. Mas era Olha. verdade, the winter months he would get himself locked up. So he had a place.
And summer, he would go out and Yeah. the 3 or 4 or Fazia 5 months that's tudo. warm to sleep outside Pois, because pois, that's pois. where he's Porque a sleeping. razão disso que ele começou a sair de lá de casa, fiquei sempre dormindo aqui, ali e acolá, porque quando a gente compreendeu que ele estava abusando, teu pai sempre dizia, ele está abusando, ele não quer trabalhar, porque pronto, já não trabalhava, a gente arranjava, falava com ele, Yes. o teu marido arranjou um trabalho para ele, e ele estava fazendo muito bem, mas pronto, saí de trabalho, tanta gente trabalha, não queria trabalhar, queria era estar naquela vida, e portanto chegou-se uma ocasião que ele fazia o que queria, não vivia lá em casa, porque ele sabia que ele não podia estar lá em Right. casa. When you were A at coisa work. que era é que ele não podia estar lá em casa só dormindo, comendo e vendo televisão. And taking a shower. Mas ter pai a trabalhar. No. Que era o que ele fazia. Quando a gente estava trabalhando, o que é que ele fazia? Dormia, comia. Ele vinha para a nossa casa, tua avó abria a porta, claro, e ele dormia, comia, lavava a sua roupa, tudo, e tua avó dizia assim, o Bobby já esteve aqui, ele saía antes da gente, porque não queria ouvir ninguém dizer, eles não querem que a gente diga nada. Mas um dia, esse trabalho mais cedo eu apanhei e eu disse, falei com ele. Mas a gente vai falar nisto quando a gente chegar àquela... Sim. A gente vai recapitular. Não sabia, ok, só portanto, ele começou a dormir aqui, ali e acolá, a gente não sabia de onde ele estava. Mas em casa da tia, quando ele começou a Ele ia para- droga, sim. ele veio para trás. Yeah, ele veio, Veio viver com a filha desta tia. a tua tia disse, bem, ele não está, isso que eu queria fazer não está resultando, porque se eles não querem, não se pode fazer nada. Eles têm que se querer salvar, olha, é cedo, há histórias de sucesso, muitas. É cedo um rapaz que New York envolveu-se muito na Gangs, droga, máfia. em gangs, isso tudo, ok? Ele estava bad. E ele esteve numa das cadeias em New York. Riker Island or whatever. e Prison. Prison. Foi cadeia, foi prison. E o trabalho dele lá, Na cadeia. na cadeia, era limpar, ali para baixo, não sei, nas cadeias demais, limpar the waste of the people. Oh. Cleaning up, The latrine. de onde aquilo vinha limpar. Ele fez the worst job he had in there. Naqueles anos, já foi há muito ano. Yeah. Sei lá, lembro no anos 60. 70s. Esse rapaz passou muito, hein? Yeah. Mas um dia disse, eu não quero viver mais assim. Pobrezinho também. Sei Pobrezinho. que a sua mãe e seu pai viviam Mas lá não tinham embaixo dinheiro como no o East Carlos. Coast. Não, eles eram pobres. E ele tem um irmão noutro país. Um irmão noutro país, noutro estado. E a irmão, para salvar, como a tua tia fez para ver se ele mudava de vida. Ele veio. Olha, ele indireto, porque a irmã disse, estás aqui, mas não julgues que vais andar em droga, porque põe-te na rua e vais para onde quiser. Yeah, bem fixe. E ele ficou na casa dela, indireto. Ele nunca mais tocou na droga, nem no álcool. No, God bless Ele him. começou a ir para aquelas reuniões do Alcoholics Anonymous. Daddy became his sponsor. Daddy estava lá nessas reuniões. Foi quando o Daddy o conheceu. They had a lot in common. E ele nunca mais voltou para a droga. Amen. Ele nunca toca em álcool nenhum. E ele é um rapaz solteiro ainda, nunca se quis casar. Bom trabalho, está um bom trabalho, está uma boa lindo vida. carro. Ele é muito bom rapaz. E ele mudou de vida. Por quê? Porque ele quis mudar. Yes.
Yes. Tem que se pôr restrictions. Às vezes as restrições que a gente põe vai ajudá-los. Yes. Sabes? Esse Yes. irmão diz, vens, mas Yes. aqui não há droga. Quando ele te vir a droga, vais para essa porta fora. Ok, well, falando nisto, o Bobby também experimentei ele viver com a gente. Yeah. E ele veio viver com a gente por uns meses. Pois foi, Ele tinha passou Natal lá e tudo na minha casa. E a gente era pobrinhos num apartamento pequenino, ele dormia no sofá, não tínhamos 4 paredes. E ele disse a mesma coisa, e o meu marido disse a mesma coisa, aqui nesta casa não se faz droga. Mas o Charlie obedeceu Ah, irmã. a irmã, mas o Bobby, não. O nome dele não é Charlie, verdadeiro. A gente está por Não. Mas o Bobby não mudou. Não. Mesma situação, mas eu, quando vi tomar droga na minha casa, eu é que tirei o bike dele fora do apartamento e coisa tudo, brigas, sai daqui. E ainda o meu marido deixou-lhe vir mais. Foi como a gente, Nancy. Teu irmão desaparecia 3, 4, 5 dias. Yeah. Quando ele vinha para trás, há uma semana, a gente gostava de o ver. Mas ele vinha magrinho, ele vinha cheio de fome. Yeah. E a gente falava com ele. Yes. Bobby, muda de vida, Nina. Os avós pleading with him. Os praying. avós dele dizerem, Bobby, querido, Jesus não gosta do que tu estás fazendo. Yeah. E ele nunca... Ele teve tantas ajudas que ele nunca quis mudar. Mas chegou um dia que eu disse, eu vou mudar. Amen. Eu disse, eu vou mudar. And that is, Fica para a próxima vez o que é que eu fiz yes. para mudar, para ter serenidade no meu coração, Same. para saber que eu não podia mudar o Bobby, No. só ele se podia mudar a si, como eu não podia mudar o Bobby, tive que mudar a mim própria. How did you do that is gonna be told in this podcast. Sim. And how you got through those days, because Those years. those years and those days, those moments Yes. that we still Yes. have a hard time with. Still this day. You want to read that, Mom? A letter to from an alcoholic? Do we have time? Yeah, we do. I can read some and you Yeah, read some. sure. So this Okay. is what is this, Mom? Isso é the letter from an alcoholic. Isto é o que ele pensa de si próprio e tenta nos dizer o que é que a gente deve fazer por causa da doença que eles têm, porque eles sabem que estão doentes. So isto é uma carta para uma pessoa filho. que ama um addict. E um addict para a sua família. Diz assim: I am an alcoholic. Ele aqui já admiti Yeah. que é alcoholic. I need your help. Don't lecture, blame or scold me. You wouldn't be angry at me for having TB or diabetes. Alcoholism is a disease too. Don't pour out my liquor. I used to do that with your dad. It's just a waste because I can always find ways of getting more. Don't let me provoke your anger. If you attack me verbally or physically, you will only confirm my bad opinion of myself. I hate myself enough already. Don't let your love and anxiety for me
lead you into doing what I ought to do for myself. If you assume my responsibilities, you make my failure to assume them permanent. My sense of guilt will be increased and you will feel resentful. Don't accept my promises. I'll promise anything to get off the hook. But the nature of my illness prevents me from keeping my promises, even though I mean them at a time. Mm-hmm. Don't make empty threats. Once you have made a decision, stick to it. Don't believe everything I tell you. It may be a lie. Denial of reality is a symptom of my illness. Also, I'm likely to lose respect for those I can fool too easily. Don't let me take advantage of you or exploit you in any way. Love cannot exist for long without the dimension of justice. Don't cover up for me or try in any way to spare me the consequences of my actions. Don't lie for me. Don't pay my bills or meet my obligations. It may avert or reduce the very crisis that prompts me to seek your help. I can continue to deny that I have a drinking problem as long as you provide an automatic escape from the consequences of my drinking. Above all, do learn all that you can about the disease and about your role in relation to me. Go to meetings when you can. Attend Al-Anon meetings when you can. Read the literature and keep in touch with your members. They're the people who can help you see my situation more clearly. I love you. You're alcoholic. I love you. You're alcoholic. See, they know what's going on, but they can't come out of it. They can't come out of it. They won't come out of it, some of them. Yeah. And we just have to have the tools to... That's what he said. We just have to have the tools, and we're here to help. We are not doing this for any other reason than just to help our Portuguese community. You know, I feel like all the other communities have people talking about this. Other communities are talking about addiction and what it does to families, but I feel like our Portuguese community is still taboo, very taboo for them. Very taboo. They suffer in silence, and that's what I'm saying is because I did too, but then it destroys you. Someone in my life that already passed away, then I will tell the story next time, told me, you cannot do this alone. You need help. Amen. Don't do this alone. Amen. 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 Chegamos ao fim. Coração da Serenidade, que me ajuda muito, muito, muito. Que ainda hoje em dia, quando as coisas não estão indo bem, ainda digo esta oração. Sim. Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria
para saber a diferença. Amém. Amém. E a gente agora já passou 1 hora, maminha. A gente faz isto no instante agora. Passou 1 hora e a gente tivemos sempre conversando. Sempre conversando. Nem gosto de melhorar assim. Tivemos sempre material. Em vez de parar. Para aproveitar o tempo. Yes. A gente aproveita este tempo, todos os segundos que a gente tem. Pois, a gente 1 hora no instante. Mas a gente manda vocês, we send you love and best wishes, and we send you many blessings your way. Please, we're here to help Don't if we take can. it like that, like Mom said, please do not do this alone. No, You cannot do it alone. exactly. Please, don't do it alone. Get some help. Talk to people. Talk to a priest that you trust. It was with me. Was a priest. He passed away, but it was a priest, and he helped me tremendously. And por isso é que entrei no programa do Al-Anon, porque ele disse-me que eu não podia fazer isso sozinha. E depois de uns aninhos, que eu também fiz, ajudou-me imenso. Que eu hoje sinto serenidade, não perdi o meu amor por meu filho, porque ele é meu filho, não é? A gente nunca pede o amor para os nossos filhos, mesmo porque eles não fazem aquilo que a gente quer que eles façam. Mas há de ser, I give him to God. E Deus está tomando conta dele. É só. E as nossas orações têm sido muito para ele e pessoas que razem para a gente. A gente também raza para vocês. Sim, a gente raza para vossas famílias. A gente raza e estamos sempre aqui para ajudar se precisaram. Exatamente. E também a gente pede para vocês também, nas suas orações, se lembrarem da gente. Que a gente precisa de muita oração. A família é pequenina, mas tem os seus problemas. E neste momento temos um problema. E a gente queria pedir a vocês, incluir nas orações de vocês, para que este problema se resolva e que tudo volte ao normal. E é mesmo neste tópico que estamos a falar. É mesmo neste tópico que estamos a falar. Muito obrigada por vossa escuta, muito obrigada pelo vosso tempo, muito obrigada pelas orações e o amor que vocês mandem para a gente. Exato. A gente manda a vocês um grande abraço. Um beijinho e abraço, Deus abençoe, até daqui a 2 semanas. Se vocês quiserem rezar com a gente o terço, estamos no domingo, live, Facebook, às 3:30 da tarde. O terço, por todas as orações que vocês quiserem. A gente canta, a gente worship, reza, pray. a gente, pronto. É 1h30, so get ready. 1h30, não se faz mais nada. Vocês estão sentadinhas na sua caminha, aqueles estão mais, que já é de noite, às 3:30 da tarde aqui na Califórnia. E pronto, estamos em tudo. Beautiful experience. Estamos em comunhões com os outros, uns estão deitadinhos na cama, estão sentados, outros estão dançando, palmas, não sei o que é que eles estão fazendo, mas pronto. 3:30 da tarde aos domingos, rezem connosco o terço, para a paz do mundo e paz das famílias. And what we always tell them, share your faith, share your advice, share what you can, because we are here to serve others. Partilha a tua fé. Não guardes só a tua fé para ti. Partilha com os outros. É o que a gente está fazendo. Amen. Thank you guys. Good Amen. night. Bye-bye. Beijinhos.